Você está em uma reunião. Alguém questiona sua ideia. E você trava. Sabe que está certo, tem os argumentos na cabeça, mas na hora de falar, sai tudo embaralhado. Você pula de um ponto para o outro, esquece informações importantes e no final a pessoa continua achando que você está errado. Ou então você precisa convencer alguém de alguma coisa, seu chefe, um cliente, até um amigo. Mas a conversa vira um vai e vem sem fim, você fala, a pessoa rebate, você fala de novo e nada avança. E aí você pensa, por que tem gente que consegue estruturar argumentos tão bem e eu não? Então presta atenção, porque neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como estruturar uma linha de raciocínio imbatível em segundos. Não é decorar fórmulas, não é técnica de oratória, é entender como o cérebro processa a argumentação, quais são os gatilhos neurológicos que fazem uma linha de raciocínio parecer sólida e como você programa isso para funcionar automaticamente. Beleza? Bora pro vídeo! Antes de estruturar, você precisa entender por que o seu cérebro sai bagunçado. O cérebro não pensa de forma linear. Ele funciona por associações. Você pensa numa coisa, isso aciona uma memória, que aciona outra ideia, que te lembra de um exemplo, e quando você vai falar, sai tudo misturado. Isso acontece porque existem 3 sistemas competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. O sistema de memória de trabalho, o sistema de recuperação de longo prazo e o sistema de controle executivo. Deixa eu explicar na prática. O sistema de memória de trabalho é tipo a RAM do computador. Ele segura as informações que você está usando agora, nesse exato momento. Só que ele é limitado. Consegue segurar entre 4 e 7 itens ao mesmo tempo, dependendo da complexidade. Quando você está montando um argumento, precisa segurar o ponto principal que quer provar, os subargumentos que sustentam esse ponto, exemplos, possíveis objeções e o que você quer que a pessoa faça depois. Olha só quanta coisa! Se você não estrutura isso de forma organizada, a memória de trabalho sobrecarrega e você começa a esquecer pedaços, pular etapas, repetir informação. Aí entra o sistema de recuperação de longo prazo. Esse é o banco de dados do cérebro. Ele puxa exemplos, fatos, histórias, tudo que você já viveu ou aprendeu. O problema? Ele não puxa de forma ordenada. Ele puxa por associação. Então, você está falando sobre vendas. De repente, lembra de um cliente específico, aí lembra de outra situação com aquele cliente e quando vê, está falando de algo completamente diferente do ponto original. E por último, o sistema de controle executivo. Esse é o gerente do cérebro. Ele que deveria organizar tudo, filtrar o que é relevante, manter o foco. Mas ele só funciona bem quando você dá uma estrutura para ele seguir. Se você não tem um modelo mental claro de como organizar argumentos, o controle executivo não consegue filtrar. Aí você fala tudo que vem na cabeça, sem ordem, sem hierarquia. Resultado? Argumento fraco, desorganizado, confuso. A solução? Dar para o cérebro uma estrutura fixa que ele possa seguir automaticamente. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Existe uma estrutura que funciona para qualquer tipo de argumento, em qualquer contexto. E ela se baseia em como o cérebro processa a persuasão a nível neurológico. Chama-se afirmação, evidência, impacto. Afirmação é a conclusão que você quer que a pessoa aceite, o ponto central, a tese. Evidência é a prova, o dado, o exemplo, o raciocínio lógico que sustenta aquela afirmação. Impacto é a consequência, o e daí? O motivo pelo qual aquilo importa. Essa sequência não é aleatória. Ela segue exatamente o caminho neural que o cérebro usa para validar informação. Quando alguém te apresenta uma afirmação, a primeira reação automática do cérebro é: por quê? Prova. Isso é a amígdala e o córtex pré-frontal trabalhando juntos para avaliar se aquela informação é confiável. Se você apresenta a evidência sólida logo em seguida, você satisfaz essa demanda neurológica. O cérebro relaxa, aceita a informação como válida.
Mas se você só fica na afirmação e evidência, falta o gatilho emocional. O cérebro entende, mas não se importa. Por isso que você precisa do impacto. É o que ativa o sistema límbico e faz a pessoa sentir que aquilo é relevante. Agora você sabe a estrutura, mas saber não basta. Você precisa treinar até virar automático. E a forma mais eficiente de fazer isso é através de exposição repetida em contextos variados. É neuroplasticidade pura. Vou te dar 3 exercícios práticos que programam seu cérebro para estruturar raciocínio automaticamente. Primeiro exercício: análise reversa. Pega qualquer argumento que você vê. Pode ser num artigo, num vídeo, numa conversa, e desmonta ele em afirmação, evidência e impacto. Por exemplo, você assiste uma propaganda de carro. Qual é a afirmação? Esse carro é seguro. Qual é a evidência? Ele tem 6 airbags e freios ABS. Qual é o impacto? Sua família vai estar protegida. Faça isso com 5 argumentos por dia. Pode ser propaganda, post no LinkedIn, conversa no almoço, qualquer coisa. O que isso faz? Treina seu cérebro a reconhecer padrões de estrutura argumentativa. E quanto mais você reconhece, mais fácil fica reproduzir. Segundo exercício: construção ativa. Todo dia, escolha um tema aleatório. Pode ser: café é melhor que chá. Trabalho remoto é mais produtivo. Exercício de manhã é mais eficiente. Tanto faz. E você monta um argumento completo usando a estrutura: afirmação, evidência, impacto. Escreva no celular, fale em voz alta, grave num áudio. O importante é externalizar, não ficar só na cabeça. Por quê? Porque quando você externaliza, você força o sistema de controle executivo a organizar a informação de forma coerente. Se ficou confuso, você percebe na hora e corrige. Faz isso em 30 dias consecutivos. Depois desse período, você vai perceber que em conversas reais, os argumentos já saem estruturados automaticamente. Você nem precisa pensar. Terceiro exercício: simulação de objeção. Esse aqui é mais avançado, hein? Você pega um argumento que você criou e simula alguém rebatendo. Tipo, você disse: devemos adotar o hábito de leitura diária, porque isso expande nosso repertório e melhora a tomada de decisão. Aí você simula a objeção: mas ler toma muito tempo e eu já tenho a rotina muito cheia. E você responde usando a mesma estrutura: afirmação, evidência, impacto. Na verdade, a leitura constante devolve tempo para sua rotina. Estudos mostram que ler 20 minutos por dia reduz o nível de estresse em até 68% e aumenta o foco cognitivo. Quando você lê, você acessa anos de experiência de outra pessoa em poucas horas, aprendendo a evitar erros que tomariam meses para serem corrigidos na prática. Ou seja, em vez de gastar tempo apagando incêndios por tentativa e erro, você age com precisão e economiza horas da sua semana. Olha como isso fortalece o argumento original. Você antecipa objeções e já tem a resposta estruturada. Quanto mais você faz isso, mais preparado o seu cérebro fica para lidar com contra-argumentos em tempo real. Se você percebe que ainda perde discussões, que seus argumentos saem fracos, que você trava quando alguém te questiona, isso impacta diretamente sua carreira, sua capacidade de influenciar e sua confiança. Dito isso, o próximo passo para você dominar estruturas de linha de raciocínio é através do reservatório de dopamina. Lá você tem acesso direto a neurocientistas, psicólogos e profissionais de diversas áreas, te entregando passo a passo validado cientificamente para blindar sua rotina, melhorar seu sono e aumentar sua performance cognitiva. O RD é basicamente o streaming de quem quer parar de bater cabeça e começar a ter resultados baseados em evidência. Se você quer levar isso a sério, o link para entrar na comunidade está aqui na descrição, beleza? Então, bora para o último bloco, que é onde você vai aprender a adaptar essa estrutura para situações específicas.
A estrutura base, afirmação, evidência, impacto funciona em 90% das situações, mas existem contextos específicos onde você precisa adaptar. Vou te mostrar 3 situações comuns e como ajustar a estrutura para cada uma. Primeira situação. Você precisa convencer alguém que está resistente, que já tem uma opinião formada contrária à sua. Nesse caso, você não começa direto com a afirmação. Por quê? Porque o cérebro da pessoa já vai rejeitar antes mesmo de você terminar a frase. É um viés de confirmação automático. A adaptação aqui é: você começa reconhecendo a posição da pessoa. Eu entendo que você acredita em X por causa de Y, faz total sentido. Isso desativa a defensiva. O cérebro da pessoa relaxa, porque você não está atacando a visão dela. Aí você insere a afirmação como uma alternativa, não como uma contradição. Ao mesmo tempo, tem outro ângulo que talvez seja útil considerar. Aí entra sua afirmação, evidência e impacto. Olha como isso muda o jogo. Você não está dizendo, você está errado. Você está dizendo, vem cá, olha outra forma de ver isso. E o cérebro é muito mais receptivo a isso. Segunda situação. Você precisa tomar uma decisão rápida, tipo numa reunião, e precisa estruturar o raciocínio em segundos. Aqui você usa uma versão ultra condensada. Afirmação mais razão principal mais consequência. Vamos usar um exemplo real. Eu acho que devemos adiar o lançamento. O sistema ainda tem 3 bugs críticos que vão gerar reclamação massiva de clientes. Se a gente lançar agora, vamos queimar a reputação do produto antes mesmo dele decolar. Afirmação: adiar o lançamento. Razão: bugs críticos. Consequência: queimar a reputação. 3 frases, 10 segundos, argumento completo. Você não precisa detalhar cada evidência, listar todos os bugs, explicar o processo. Nesse contexto, concisão é mais importante que exaustividade. O cérebro da audiência processa rápido, entende o ponto e você consegue influenciar a decisão sem enrolar. Terceira situação. Você precisa explicar algo complexo para alguém que não tem contexto técnico. Nesse caso, a evidência precisa ser traduzida. Não adianta jogar dados técnicos, números, jargões. O cérebro da pessoa não vai processar. Precisamos da adaptação. Você substitui dados técnicos por analogias ou exemplos do dia a dia. Exemplo: você precisa explicar por que o servidor da empresa precisa de upgrade. Afirmação: a gente precisa fazer upgrade do servidor. Evidência técnica: não funciona. O servidor atual está rodando com 95% de capacidade de CPU e 8 GB de RAM, e a latência está em 200 ms. Evidência traduzida: funciona. O servidor atual é tipo uma estrada de 2 pistas tentando suportar tráfego de 10 pistas. Tá tudo congestionado, lento, e qualquer aumento de demanda vai travar tudo. Impacto: se a gente não fizer o upgrade, qualquer promoção ou aumento de acessos vai derrubar o site, e a gente vai perder vendas. Olha a diferença. Mesma estrutura, mas a evidência foi adaptada para o nível de compreensão da audiência. E aqui vai um segredo. Quanto mais você pratica adaptar a estrutura, mais você desenvolve o que os neurocientistas chamam de flexibilidade cognitiva. A capacidade de ajustar seu raciocínio em tempo real, dependendo do contexto. Isso não é só útil para a argumentação. Isso melhora a tomada de decisão, resolução de problemas, criatividade. Tudo que envolve raciocínio de alto nível. Estruturar uma linha de raciocínio imbatível não é sobre ser mais inteligente, é sobre ter um método. Faz isso por 30 dias e você vai perceber uma diferença absurda. Suas reuniões vão fluir melhor. Suas apresentações vão convencer mais. Suas discussões vão ter mais peso. E comenta aqui embaixo, dopamina, se você vai começar a aplicar isso hoje. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Até o próximo vídeo!